Olá, amigos. Então, agora sim, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos já com a conexão com o entrevistado da noite, Flávio Siqueira. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Tudo bem? Tudo maravilhoso aqui comigo e espero que também esteja com você. Tudo bem, feliz de estar falando contigo e com o povo que está te ouvindo agora. Maravilha. Flávio, sempre quando eu trago um entrevistado, a pergunta que eu faço é exatamente a mesma. Por favor, Flávio, quem é Flávio Siqueira? Você sabe que é engraçado que hoje, no meu programa de rádio, me fizeram mais ou menos essa pergunta: quem é você? Então, eu vou começar pela resposta que eu dei a esse ouvinte e depois eu emendo para algo mais objetivo. Mas eu estou sendo, Celso. Eu não sou ainda. Eu estou sempre em processo. Eu acho que a vida não é fixa. A gente sempre está se transformando em alguma coisa. E no que eu tenho me transformado hoje, isso tem refletido nos trabalhos que eu faço, que são na internet. Os vídeos, eu tenho um canal no YouTube com um monte de vídeos de várias maneiras, com várias abordagens. Eu tenho uma rádio web. Eu tenho alguns livros publicados, eu tenho, o trabalho de rede social, Facebook, blog, enfim, e tudo mais. Eu sou um cara que veio do rádio, eu comecei no rádio em 1991, trabalhei em praticamente todas as rádios de São Paulo, da capital de São Paulo, apesar de morar em Porto Alegre hoje, eu sou da capital de São Paulo. Mas em 2007, especificamente, já cansado dessa comunicação que não dizia tanta coisa, por uma série de razões, eu me mudei de São Paulo e acabei percebendo que eu tinha nas tecnologias novas uma possibilidade de trabalhar as minhas mídias, os meus conteúdos, de falar o que eu quisesse. Então isso foi gerando uma coisa, que foi desencadeando outra e foi trazendo mais uma, e aí os trabalhos todos começaram a acontecer. Por isso que eu gosto de dizer que eu estou fazendo, que as coisas ainda estão caminhando. Que bom, porque assim nunca fica igual, né? Não pode, né? Eu acho que no momento que a gente de alguma maneira, eu acho que essa é uma tendência humana. No fundo, o que nós queremos é conforto, no fundo, o que nós queremos é controle. E se de alguma maneira a gente sente que chegou perto de uma condição ou outra de conforto ou de controle, a gente vai ou tende a se fixar nisso. Eu acho que é preciso um movimento interior que te faz sempre caminhar. A gente nunca pode parar num determinado ponto da vida como se aquilo fosse fixo e como se a gente tivesse chegado lá. Eu acho que mesmo em matéria de comunicação, isso que a gente faz, esse trabalho de estar em contato com as pessoas, de estar refletindo sobre a vida, eu acho que isso é fundamental também, que para que assim seja, eu seja um constante movimento, eu esteja o tempo todo me inquietando nesse sentido, para que depois eu possa me aquietar nessas percepções. Flávio, e qual é assim a temática básica, principal, ou aquela que norteia hoje a sua vida e os seus vídeos? Olha, Celso, no meu blog e na rádio, eu tenho um slogan que é comunicação, espiritualidade e gente. Eu, apesar disso, não me fixo necessariamente nesse bordão, ou nesse slogan, ou nesse chavão, porque eu acho que, no fim das contas, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, é sobre gente, sobre questões humanas. Eu costumo dizer que eu sou um cara que está tentando enxergar e compartilho o que eu vejo, do jeito que eu sei, do jeito que dá, do jeito que naquele momento me parece mais conveniente. Então, assim como eu me descrevi como um cara que está sendo, o meu trabalho também é caracterizado por isso. Eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade de me rotular como um cara que trabalha com isso ou aquilo. O meu trabalho é uma abordagem sobre esse aspecto ou aquele, porque na realidade isso também está em constante movimento. Basicamente o que eu estou tentando fazer é enxergar. Eu acho que a gente vive absolutamente distraído. Eu acho que a distração é um dos condicionamentos mais poderosos que existem. A gente se esquece do significado, da importância de ser gente, de estar vivo. Isso vai implicando em uma série de áreas da nossa vida. Então eu acho que esse chacoalhão pode ser feito de várias maneiras. Então é o que eu tento fazer. Eu sou um cara que está caminhando, que tem as próprias experiências, por isso eu compartilho muito as minhas experiências com as pessoas, pela rádio, pelos textos, eu falo muito sobre mim, mas justamente com essa intenção, para compartilhar o que eu vejo, e ao fazer isso, e essa é um negócio importante no que eu faço,
Eu faço questão de manter, para quem me ouve ou para quem me lê, um espaço de arejamento para que a pessoa chegue às próprias conclusões. Eu não tenho nenhuma pretensão de trazer verdades prontas, absolutas. Eu não sou dono da verdade. Eu talvez em alguns momentos até mais ajude a inquietar do que a aquietar. Eu acho que a partir daí a pessoa vai ter espaço para refletir, para pensar, para conectar aquilo que chega a ela em determinado formato, com determinada linguagem, para as experiências próprias, e então caminha. Talvez não tenha ficado claro, porque não é para mim, e eu faço questão que não seja. É um trabalho que, como eu na Terra, esse trabalho também está em processo, está em desenvolvimento, está em evolução. Então, cada dia ele vem de um jeito. Entendi. Eu acabei de clicar aqui num vídeo seu, que eu achei o tema... Eu ouvi o barulhinho. Achei o tema muito interessante, que ele diz o seguinte: o start das revoluções, para quem quer iluminar o mundo. Conta um pouquinho pra gente sobre esse vídeo, por favor. Celso, quando a gente olha sobre a perspectiva da história, né, para as revoluções, eu vi que você vai começar com um programa que fala sobre filosofia política. Não seja política, seja uma revolução econômica ou de qualquer outra natureza, revoluções pessoais, inclusive, a gente tem os marcos, né? A história trabalha com os marcos. Então, determinada revolução mundial aconteceu porque no ano tal houve um desentendimento entre países, isso foi gerando e desencadeando isso, a gente chega àquela revolução. Mas, pessoalmente, eu acredito que as revoluções não nascem aí. Eu acho que a nossa visão, inclusive a visão histórica, é absolutamente reduzida. A gente não tem ideia de pequenos eventos, de pequenos movimentos da vida que se tocam, que se completam, que se conectam e que vão desencadeando aquilo que depois, lá adiante, a gente vai chamar de revolução. Especificamente nesse vídeo, eu parto de um texto meu, que está no meu blog, que fala um pouco sobre isso. Eu dou o exemplo de uma senhora, de uma dona de casa que está lavando roupa no tanque e está inquieta porque o filho e o marido esqueceram do aniversário dela recente. Ela não cobrou isso deles, mas isso gerou nela uma certa inquietude, e aquela inquietude que não é diferente de outras que ela já teve por outras razões, provocou nela um estado de espírito diferente naquele dia, que por sua vez gerou nela um movimento diferente, e qualquer outra coisinha que se conectou com outras coisinhas, e foi crescendo e foi tocando em outras até chegar em algo maior, e lá adiante houve uma revolução, e ela não sabe que começou naquela inquietude boba e cotidiana porque o filho não lembrou do aniversário. Eu digo com esse vídeo, com esse texto, que eu quero dizer é que cada pequena escolha e cada pequeno movimento que a gente faz no dia, por mais cotidiano que seja, ou por menos importância que aparente ter, já é suficiente para gerar desdobramentos que nem eu, nem você, Celso, e nem ninguém tem nenhuma consciência. O fato de a gente estar batendo papo agora aqui, por exemplo, e um monte de gente ouvindo e participando, enfim, isso pode gerar em um insight, em outro uma discordância, em outro uma concordância. Isso vai movimentando a nossa interioridade, vai conectando as nossas vidas de um jeito ou de outro e vai desencadeando em coisas maiores, inclusive. Isso ninguém tem controle, isso ninguém sabe. E eu, pessoalmente, acho que as revoluções, aquilo que a gente chama de revolução, passam por esse caminho. Então, nós aqui, por exemplo, nesse papo sem muita pretensão, a não ser da gente estar aqui batendo um papo e convivendo agradavelmente, pode ser suficiente sim para desdobramentos que a gente não imagina e que podem gerar grandes revoluções, inclusive. Eu imagino que já deve ter ocorrido com você o fato de, por exemplo, você citou isso, né? Hoje nós estamos aqui batendo um papo, conversando com as pessoas, daí de repente daqui a um ano você encontra uma pessoa que mudou a vida e você não sabia, baseado num bate-papo. Já ocorreu isso com você? Olha, eu imagino que seja assim contigo também, essa é a grande remuneração. Né? Eu costumo dizer que cada um de nós, esse é o nome inclusive da minha rádio, que é Vagalume, e eu vejo que cada um de nós é assim. Eu acho que a gente tem uma luz pequena. Se eu olho só para mim e para as minhas habilidades, para a minha capacidade de mudar o mundo, eu vou me intimidar, eu vou me esconder, eu vou dizer que eu não consigo, porque o mundo é muito grande, porque os problemas são muito grandes, porque as pessoas são muito poderosas, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho um trabalho legal para fazer isso, eu não tenho espaço na mídia. E a partir do momento que eu entendo que não é assim,
né? E isso acontece justamente também através disso que você acabou de descrever, de pessoas que vêm contando experiências positivas, porque ouviram qualquer coisa que a gente disse, né? Isso vai nos dando uma dimensão muito maior do impacto daquilo que a gente faz. Agora, não porque eu ou você falamos no rádio, porque a gente tem um trabalho público. Pelo fato da gente ter um trabalho público, isso nos dá um contato mais próximo e mais viável com pessoas que têm como chegar até a gente e dizer que, de alguma maneira, isso tocou neles. Mas o que mais me anima é perceber que esse mudar de vida, como você falou, esse toque, essa modificação, ela pode acontecer com qualquer bom dia que alguém dá na rua, ela pode acontecer com qualquer coisa simples do dia a dia e que já é suficiente para mudar tudo. Então, nós fazemos isso e percebemos que as pessoas vêm até a gente, mas os que não têm esse poder público ou midiático que nós temos também têm as mesmas ferramentas e possibilidades. Então, eu fico mais feliz ainda quando eu vejo essas possibilidades. Que ótimo. E eu quero aproveitar também, Flávio, o Marcelo, que é uma pessoa que admira o seu trabalho e que indicou para o nosso bate-papo aqui na rádio, ele está aqui, ao vivo, comigo, presente no estúdio da Rádio da Terra. Eu quero fazer uma pergunta para ele, que ele vai comentar com você e depois você responde, fazer um peteleco nele aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rádio da Terra, boa noite, Flávio Siqueira, prazer aí ouvir você ao vivo, né, porque já vi bastante seus vídeos, eu acompanho um pouco do seu trabalho aí e realmente vejo como a proposta da rádio é evolução humana, né? Eu vejo o seu trabalho colaborando com a evolução humana, assim, de certa forma, sabe? Com a consciência, com as percepções, com coisas que deslocam a gente um pouco dessa rotina, né? Que é focada em distrações e ego e necessidades, às vezes, básicas passam a ser a máxima, né? Uhum. Então é um negócio que me tocou te ouvir, ver seus vídeos. Aquele vídeo, acho que foi uma ouvinte ali da Rádio da Terra, comentou até que foi o que eu compartilhei no Facebook sobre a Matrix ali. Uhum. Não lembro exatamente como é o nome ali do vídeo, mas fala sobre o que fazer, né, ao despertar da Matrix e tal. Então, quando eu vi esse vídeo, colaborou comigo, assim, era o que eu estava precisando ouvir. E é mais ou menos o que vocês estão falando, não é algo que mudou minha vida, mas colaborou com a minha percepção, de certa forma, era num momento que eu estava precisando ouvir aquilo ali, entendeu? E partiu de um trabalho que você faz aí de coração. Eu entrei em contato com você. Você nem sabia o que era a rádio exatamente, e já se prontificou, se disponibilizou. E é legal ver esse discurso que você faz, esse trabalho que você faz na prática, entendeu? É legal, admiro realmente, e prazer falar com você ao vivo aí. Certo? Que legal, Marcelo. Muito obrigado, prazer é todo meu. Eu sempre estou à disposição. Eu acho que o meu trabalho público obrigatoriamente, para mim, funciona assim, ele é só um reflexo. O Flávio mesmo, que aquele que está sendo, aquele que está crescendo, aquele que está aprendendo, enfim, esse deve ser no privado, né? Eu acho que é no contato, é na proximidade, é na disponibilidade em todos os sentidos, né, que a gente vai se conectando, e isso vai nos dando caminhos para depois expor. Como eu disse, eu sou um cara que tenta enxergar e depois compartilho o que eu vejo. Então eu não compartilharia se antes eu não estivesse vendo nessa dimensão do privado e dos contatos. Então, quando você me disse que um vídeo meu de alguma maneira foi importante para você, eu fico muito feliz e consciente de que foi porque chegou no momento em que você precisava ouvir, foi porque você caminhou até aquele ponto onde entenderia, porque eu acho que você, o Celso, entendem como tem gente que às vezes se assusta, como tem gente que às vezes foge, e é natural que seja assim quando você, no seu trabalho, se propõe a de alguma maneira fazer papel de espelho, inclusive, para que as pessoas se vejam. Quando a pessoa se vê e reconhece a sua imagem e não gosta do que vê, ou pelo menos reconhece a imagem diferente daquela que pensava ter, é mais fácil ela jogar uma pedra no espelho do que ela tentar modificar aquilo que não gostou. Então isso faz parte do trabalho também, por isso que todo reconhecimento, toda a percepção de que o trabalho foi importante para alguém também nos remunera e nos alimenta. Então também estou feliz, Marcelo, muito obrigado. Legal, Flávio. Realmente não estou nem elogiando o seu trabalho, estou considerando sua alma aí, de verdade mesmo, na essência, parabéns aí.
pelo que você é. Muito obrigado. E não é uma maneira de, sabe, tipo, sei lá, fazer um carinho no seu ego, entendeu? É uma forma de expressar o que eu sinto de verdade. E é a mesma coisa pelo Celso aqui, que também aceitou a minha indicação, né? Me chamou para trabalhar com ele aqui. E estou muito feliz de a primeira pessoa que eu, de repente, trouxe para a rádio foi você, entendeu? Que eu sei que tem muito a acrescentar, e os ouvintes também têm uma consciência legal e conversam coisas que são construtivas, né? Então vai ser importante para todo mundo, não só para mim, para o Celso, para você aí, mas transborda, né? Isso é legal. Que bom, sou grato por isso, muito obrigado. Flávio, pegando o gancho aqui da indicação do Marcelo, fala também um pouquinho pra gente sobre esse vídeo da Matrix, como que é? Olha, esse vídeo, eu não me lembro exatamente o conteúdo que eu trago nele, ele é um dos antigos, já deve fazer uns 3 anos, ou mais até que eu gravei, mas esse assunto está presente no meu trabalho. Eu acho que Matrix é um filme que marcou, e ainda é um emblema para referência de muita gente quando pensa no que de fato nós vivemos, né? E na realidade isso não é um tema novo, não é um tema que o filme trouxe, esse é um tema do começo da filosofia. Você sabe que essa é uma questão filosófica milenar, né? De onde viemos, quem somos nós, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Até a nossa existência ainda é questionada filosoficamente. Descartes concluiu que penso, logo existo, né? Eu me lembro até de um eu contei até na rádio hoje uma história de um monge que um dia acordou triste, e aí os discípulos se aproximaram dele e perguntaram o que houve. Ele disse que tinha acabado de sonhar que era uma borboleta. E os discípulos não entenderam. A borboleta é um bicho que simboliza tanta coisa legal, e qual a razão de ficar assim tão deprimido porque sonhou que é uma borboleta? E esse monge disse o seguinte: o problema não é esse, o problema é que agora eu não sei se eu era uma borboleta e que agora eu sonho que sou um monge. Eu não sei quem sou eu, se eu sou o monge ou se eu sou a borboleta. E essa é uma questão antiga na cabeça das pessoas. É claro que a gente pode metaforizar isso de várias maneiras. O filme Matrix usou a linguagem tecnológica, que naquele tempo e ainda hoje é bastante usada, mas especialmente naquele tempo próximo, eu não sei, não me lembro exatamente que ano foi o filme, mas acho que foi meados de 2000 e pouquinho. Isso estava no inconsciente coletivo até como possibilidade de transcendência humana, aquele símbolo dos anos 2000, 2001, uma Odisseia no espaço. Então isso gerava uma série de discussões e o filme metaforizou com a tecnologia. Pode ser ou não, o fato é que o tempo todo a gente vai olhando para o mundo à nossa volta, seja a realidade política, social, econômica, filosófica, religiosa, enfim, e questiona até que ponto as coisas são de fato que parecem ser para a gente. Eu acho que, e é por isso que eu insisto na coisa da distração, né? Eu acho que quanto mais distraídos nós estamos, seja a distração da tecnologia que nos empurra para essas telinhas que nos acompanham 24 horas por dia, que nos sugam a atenção, seja a distração pelas demandas do trabalho, pela necessidade financeira, pela distração promovida pelos telejornais, pela televisão, pela novela, pelo entretenimento de maneira geral. Eu não estou aqui tingindo nada disso com coloração moral. Eu não estou dizendo que é bom ou que é mal, só estou dizendo que isso nos distrai, que a gente vai aceitando a distração até o ponto em que eu não sei mais que tipo de vida eu vivo, se essa vida que eu vivo é real, se as minhas preocupações são necessárias, se a minha intensidade no trabalho e a minha dedicação ao trabalho de fato está me agregando alguma coisa. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou o que eu sou? Por que eu tenho as minhas importâncias e desimportâncias? Por que eu valorizo isso e não valorizo aquilo? Por que eu tenho essa religião e não aquela? E quando você começa a questionar esse tipo de posicionamentos que a gente vai tendo na vida, a maioria deles vai, eu não necessariamente desconstruindo, mas alguns vão, inclusive, e outros vão se relativizando. E aí você se pega num ponto de enxergar para si mesmo e para o caminho que você trilhou até aqui e questionar absolutamente tudo. Sabe, você pergunta se de repente a minha religião não faz tanto sentido, o meu trabalho, os meus relacionamentos, o que eu penso de mim, e aí sobra o quê? Né? E aí você se conclui nessa Matrix mesmo. É um caminho desconstrutivo dolorido, não é fácil, mas eu julgo ser necessário para que a gente finalmente chegue a conclusões importantes do que realmente importa. Eu acho que, para resumir isso, para não me alongar muito, eu acho que
quando a gente passa por esses túneis e por essas dificuldades, que a gente vai concluir no fim ali do processo, é que a realidade e o que realmente importa era muito mais simples, era muito mais básico do que aquilo que nós fomos construindo com as nossas importâncias enganosas e com as miragens que a gente vai alimentando no nosso caminho. A gente passa a partir de então valorizar relacionamentos verdadeiros, a gente passa a valorizar coisinhas do cotidiano e atrelar essas coisinhas do cotidiano ao que de fato constrói a minha felicidade e não necessariamente o correr atrás do rabo como a gente vive durante, às vezes, 30, 40, 50, uma vida inteira vivendo atrás de nada, né? E é maravilhoso quando a gente chega a essa conclusão de que o real é o simples, os seres mais simples, os seres que não têm os valores e as importâncias que a gente tem, são os que vivem em paz, são os que não brigam por religião, são os que não brigam por política, são os que não estão preocupados com a inflação ou com o aumento do salário, ou com o político, enfim, e simplesmente vivem a sua vida, vivem o presente, vivem no dia de hoje. E eu acho que é na mesma proporção que a gente vai entendendo isso, que a gente começa a se desconectar disso que nesse vídeo eu chamo de Matrix. Legal, Flávio. E eu vou, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero abrir aqui para os ouvintes, para que vocês possam também fazer perguntas, tá? A partir desse momento, eu já vou prestar atenção no chat. Se você tem alguma pergunta para fazer ao Flávio Siqueira, o chat já está aberto para perguntas. E a minha última pergunta, antes de ouvir aqui os ouvintes que eles têm para falar, é o seguinte: é possível mudar o Brasil? Você está se referindo a um dos últimos vídeos que eu publiquei. Isso. Olha, é possível mudar o Brasil, é possível mudar o mundo, é possível. Eu acho que a gente deve alimentar de alguma maneira essa esperança. Você sabe, Celso, que eu tenho 40 anos e quando eu tinha 15, 16, eu não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos aquela fase do início das eleições diretas, do Collor. Antes disso, eu me lembro, eu tinha 10 anos, aquele negócio de diretas já, aqueles comícios e tal, e eu acompanhava, sempre gostei disso. E eu me lembro que nessa fase de adolescência, eu olhava para esses debates políticos, para as campanhas e as discussões, e eu, no fundo, eu alimentava assim, será que um dia eu vou virar político? Eu acho que, de repente, pode ser um caminho, tal. Não que isso fosse alguma coisa muito levada a sério, mas eu tinha isso lá no fundo. E durante muito tempo, depois no rádio, eu trabalhei na Bandeirantes, rádio jornalismo, tal. Isso era um tema importante para mim, e foi durante algum tempo. Depois eu fui percebendo que, claro que a gente deve discutir politicamente, pensar soluções para o país, mas eu fui começando a entender que uma coisa, na realidade, combate a outra e toma o lugar da outra e não muda muito. Por exemplo, você vê o Brasil que viveu dias tenebrosos e terríveis na época da ditadura militar, e naquele momento havia o combate, né, de partidos e movimentos de esquerda e de artistas e de intelectuais para a ruptura daquele processo absolutamente cruel e, enfim, e como toda ditadura é. Passou o tempo, alguns anos passaram, e aí eu olho para aqueles combatentes, ou pelo menos para a maioria daquelas pessoas que de um jeito ou de outro se colocavam contra tudo aquilo, e vejo aquelas pessoas ocupando o mesmo lugar que combatiam, com práticas bastante semelhantes às que combatiam, e com discursos também. E aí isso vai me alimentando a ideia de que, na realidade, para a gente mudar o Brasil, ou mudar a política, ou mudar o mundo, a gente precisa mudar as pessoas. Os partidos políticos, as representações que nós temos refletem as pessoas, refletem nossos anseios, inclusive a nossa corrupção. A corrupção que está lá é nossa também, somos não só porque são escolhas nossas, mas muito além disso, não é suficiente. Eu acho que, de alguma maneira, a corrupção que nós vemos, por exemplo, em Brasília, é respaldada pela corrupção que, no dia a dia, nós aceitamos. Nós achamos que é normal, né? E eu não estou me referindo somente a atitudes politicamente incorretas do cara, aquelas histórias, não, porque o cara que dá suborno ao guarda, o cara que... Não, também,
também. Mas eu estou falando de pequenas corrupções de olhar, de concessões que a gente faz no dia a dia e que vão, de alguma maneira ou outra, respaldando essa situação que a gente aponta e diz que é lá, são eles, são os safados, os canalhas, cadeia, e não olha para a gente, não olha para dentro. Eu acho importante que haja movimentos sociais, que haja renovação na política, tudo isso, mas eu não acredito em nenhum desses movimentos se antes isso não estiver acompanhado de um processo de conscientização humana individual. Então, se depois que isso ficou claro para mim, eu me desliguei um pouco dessas questões políticas e comecei a entender que trabalhando na mente das pessoas e trabalhando individualmente, trabalhando em grupo, enfim, eu estou sendo muito mais relevante do que, isso na minha opinião, por exemplo, formando um partido político, apesar de, obviamente, ter o seu espaço e a sua importância, não estou relativizando isso, mas eu acho que é um segundo ponto, é um processo mais adiante. Eu acho que se a gente quiser mesmo mudar o Brasil, tirar a esquerda, botar a direita, tirar a direita, botar a esquerda, botar o centro, botar isso, botar aquele. Bom, muda topicamente, muda uma coisa aqui, muda outra coisa lá, mas sinceramente, eu não vejo essa discussão com muita esperança. As coisas mudam mesmo quando mudam na gente. E quando a gente muda, obrigatoriamente refletirá, seja na política, seja no trabalho ou em qualquer outra área. Maravilha. E você falou em relação a essa parte da mudança interior e, obviamente, quisera, né? E vamos desejar e vamos positivar que a humanidade inteira queira também essa mudança interior e não simplesmente delegar a sua vida a aqueles que estão hoje, né? Hoje no sentido de atualmente, né? Hoje sempre no controle do mundo, né? Pois é, você sabe que quando eu penso nesses termos de humanidade, né? Tomara que a humanidade queira mudar, eu tenho dois tipos de sentimento. Um deles, o imediato talvez, é uma certa desesperança. Eu te confesso, Celso, que eu não sou um dos que compartilha essa visão, que é compartilhada por muita gente, de que nós estamos vivendo um processo de despertar mágico, espiritual, as pessoas estão acordando. Sinceramente, eu não vejo. Eu vejo uma troca de símbolos, de códigos, de linguagem, mas eu não vejo isso refletido em consciência de trato, de olhar, de alma, de dia a dia. Eu não vejo. Isso é um olhar meu. Essa é a primeira percepção. Mas aí, para não ficar no campo do pessimismo, eu concordo contigo, eu acho que esse despertar da humanidade só é viável, só acontece quando eu admito que a humanidade sou eu. Eu sou o mundo, eu sou um universo, e tudo que eu experimentei e entendo até hoje é um processo de percepção, de ponto de vista desse mundo que sou. Então, ainda que eu olhe para a humanidade até com um certo ar de pessimismo mesmo em relação a uma mudança universal na consciência de todos, mas eu acho que isso não deve ser suficiente nem para me desanimar e nem para me animar, porque no mundo que eu sou, e aí eu volto para aquela história das revoluções, eu posso dar start a uma série de processos que eu não tenho controle, que eu não tenho acesso e que vão desencadeando outros processos, que vão mudando outros mundos. Bom, até onde isso vai chegar, não sei. O que isso pode repercutir, falando em matéria de humanidade, eu também não sei. Mas eu sei o mundo que sou, e eu sei a ingerência que eu tenho sobre esse mundo. Então, esse mundo eu vou cuidar. E do que eu vou fazer com ele, ou seja, das produções. Eu não estou me referindo necessariamente a produções de conteúdo de mídia. Produções, contatos, relacionamentos, escolhas, caminhos que eu vou escolhendo no meu dia a dia, vão refletir invariavelmente essa mudança de mundo que sou. E essa mudança de mundo que eu sou tinge o mundo que eu passo, os mundos que eu toco. Agora, o que vai ser a partir disso? Sinceramente, eu não sei. Cabe a mim cuidar do meu mundo. Isso não é um olhar egocêntrico, não. Muito pelo contrário, porque eu sei que o cuidado com o meu mundo vai influenciar e vai repercutir no mundo dos outros. Mas se essa for a minha preocupação, ou se esse for o meu olhar, o mundo dos outros, a humanidade toda, eu perco a dimensão do mundo que sou. Até porque quando eu olho a humanidade caminhando, ou se encaminhando
dessa maneira como hoje se encaminha para essa coletividade distraída, irracional, enfim, a tendência é que eu me enfraqueça, eu me desespere, no sentido de desesperançoso, quando na realidade eu acho que não, acho que cabe a nós cuidarmos do mundo que somos, e aí as coisas certamente refletem isso. Você, Flávio, como profissional, hoje você vive basicamente desses seus livros, dos seus vídeos, ou você ainda tem uma posição em rádio, com programas, com alguns projetos nesse sentido comercialmente? Olha, Celso, eu sou um cara privilegiado. Quando eu cheguei, eu vim de São Paulo para o Rio Grande do Sul em 2007. Não, 2008. Vim em 2008, pouco depois, eu fui chamado para coordenar a Rádio Jovem Pan aqui de Porto Alegre. A Jovem Pan durou algum tempo, terminou o contrato com a sede, a Pan de São Paulo, e a rádio, a Jovem Pan fazia parte de um grupo de comunicação, que é o segundo grupo maior do estado aqui, que chama Rede Pampa, que tem um jornal, que tem 13 rádios e 3 TVs. E eu sou jornalista, eu sou locutor também, então eu gravo para esse grupo. Eu sou um funcionário da Rede Pampa, mas eu não preciso ir. A minha relação com eles é maravilhosa, então eu posso fazer isso, eu posso fazer o meu trabalho de qualquer lugar, até do carro. Então eu viajo muito, eu faço encontros, eu vi que você vai fazer em São Paulo, eu também faço alguns encontros assim, mas o meu trabalho de humano, né, a rádio, os livros e os textos, tudo mais, desses trabalhos não me sustentam, eu não comercializo esses trabalhos. Eu tenho meu salário e eu faço questão de mantê-lo, eu tenho uma profissão e eu faço questão de mantê-la, justamente para que eu seja independente naquilo que eu faço. Então eu não tenho a necessidade de manter ou de usar alguma linguagem que seja mais aprazível para um público maior. Isso também é uma liberdade que eu tenho. Eu não tenho um comprometimento em ter mais gente ou menos gente me ouvindo. Eu sei que alguns textos, alguns vídeos movimentam mais interesse, mas eu não tenho essa necessidade de ter mais gente me vendo, porque essas pessoas não me sustentam. Então eu caminho em liberdade, que para mim é fundamental. Eu preciso desse espaço, eu preciso dessa liberdade para realizar o meu trabalho, porque senão eu não conseguiria fazer, né? Então eu tenho essa minha profissão. Claro, os meus livros são vendidos, mas eu não sei se você tem livro, mas certamente você sabe que livros, a não ser grandes best-sellers e grandes contratos, não sustentam um autor. Ninguém pode viver só de livro, pelo menos não no Brasil. Então, apesar de ter 3 publicados, e esse ano provavelmente mais 3 sairão, mas isso faz parte desse meu trabalho de doação. Eu acho que uma das coisas maravilhosas que você vai aprendendo na vida é que é fundamental você aprender a doar, a se doar, a doar o que você sabe fazer, a doar o olhar, a doar a atenção, a doar o bom dia, a doar o trabalho mesmo, obviamente para quem pode, né? E mesmo para quem tem um trabalho remunerado, para quem tem uma profissão, eu acho que mesmo que você seja contratado, carteira assinada, enfim, numa empresa, esse trabalho também pode ser uma doação. O a mais que você faz, o cuidado que você executa a sua função e, sobretudo, a consciência de que qualquer trabalho é um trabalho, no fim das contas, feito para gente. É gente trabalhando para gente e não para empresas. Isso nos dá uma consciência também de doação. Então eu procuro manter não só o meu trabalho remunerado, como a maior parte do meu trabalho, que é o que ocupa mais o meu dia, o meu trabalho não remunerado, dentro desse espírito de doação e de liberdade. Realmente, que bom que é um ser privilegiado, como você mesmo comentou, né, em relação a isso. E assim você pode, imagino eu, trabalhar e pesquisar e também gravar de forma mais tranquila para que todas as pessoas possam absorver um pouco do seu conhecimento. Eu consegui achar aqui a frase que eu estava querendo relacionada ao vídeo da Matrix, que é: o que fazer depois de se perceber dentro da Matrix, né? Esse que é o vídeo que eu me referi. Você sabe, Celso, hoje eu publiquei um texto que de alguma maneira fala um pouco sobre isso, apesar de usar outra linguagem e outras metáforas. Eu usei até Romeu e Julieta para metaforizar o que eu estava querendo dizer.
e que tem a ver com isso. Eu acho que a gente fala tanto em consciência, a gente fala tanto em sair da Matrix, a gente fala tanto em despertar, em iluminação, e a gente se esquece que há um ônus para isso, não é só um bônus. E o ônus eu acho que tem a ver com aquilo que a gente estava conversando quando falamos da Matrix, e é o que eu coloquei nesse texto de hoje, que quando você olha de perto, o que quer que seja, né, não importa o que seja, você vai ver complexidade ali. Se você pega um inseto, um bichinho pretinho voando ali, e coloca ele numa lupa, você vai ver um monstro, né, com tentáculos, com garras, enfim, é um inseto. Se você aproxima a pele, e por isso que eu brinco com a história do Romeu e da Julieta, o José Saramago, escritor português, Nobel de literatura, ele brincava dizendo o seguinte: se Romeu tivesse olhos de águia, ele não se apaixonaria por Julieta, porque ele veria a pele de Julieta com seus poros, com seus pelos, com as crateras, que olhando de perto toda a pele é. E não sei se ele se apaixonaria, o Saramago dizia. Isso vale para tudo. Um casamento aparentemente perfeito, olhando de perto, deixa de ser. Figuras, emblemas, símbolos que a gente alimenta espiritualmente, religiosamente, ideias, teorias, conceitos. Quando você olha de perto, quando você tenta ser um pouco mais crítico ou um pouco mais cético até na sua análise, ele também, não digo que se dissolve, mas se modifica, se torna mais complexo. A vida é assim. E quando a gente joga luz ou ilumina, né, a nossa, como a gente chama, a iluminação, enfim, você passa a enxergar uma série de coisas que você não via, coisas boas e outras nem tanto. É como um quarto escuro e desarrumado. Você mora nele, ele está completamente sujo, completamente desarrumado, e a luz está apagada, e você se acostumou a ficar ali. Um dia alguém acende a luz, e você vai tomar um susto, você vai ver o quarto absolutamente desarrumado, pior do que você tinha imaginado, e vai a partir de agora ter duas escolhas, e aí respondendo a sua pergunta. Agora eu vejo, né, eu estou vendo como é que as coisas são. Eu tenho dois caminhos: ou eu finjo que eu não vi, ou eu vejo e vou arrumar, né? E esse processo de arrumação é um processo muito dolorido, muitas vezes, porque você vai, ao iluminar escolhas, posturas, ideias, crenças, você vai ser obrigado a lidar com elas, né? E responder perguntas que certamente virão. Por que você está aqui? Por que você acredita nisso? Isso te faz bem? E é difícil, isso vai envolver gente à sua volta, isso vai envolver... Hoje mesmo eu respondi a mensagem de um ouvinte que me dizia que ele passou a questionar a religião, e a mãe se desesperou, dizendo que ele tinha um demônio no corpo, apesar dele dizer que estava feliz, mas ele estava questionando a religião, e eu estava respondendo a ele: você não está questionando a religião, para sua mãe você está questionando ela, você está questionando o grupo, a comunidade, a família. Então é muito difícil você andar no contrafluxo, é um ônus da consciência mesmo, é uma decisão de quem agora viu e decidiu o que vai fazer com isso. Como eu dizia lá atrás, eu acho que passando todo esse processo e todas essas possíveis rupturas e turbulências e desconstruções, e parece que no caminho a gente vai perdendo partes importantes da gente até não sobrar nada. Vamos imaginar que vai caindo parte da nossa armadura, né, até a gente ficar nu. E a nudez pode nos expor. E a nudez pode nos expor, inclusive, ao frio, à vergonha, a imagem que agora deixa de ser poderosa, né, deixa de ser uma imagem de guerreiro, a pessoa está nua, né, mas a nudez também traz liberdade, a nudez também traz contato e conhecimento com o seu corpo, a nudez traz contato com a terra, com o ar, com a vida, e aí você aprende que depois de se perceber na Matrix e de passar por todas as dores que essa percepção gera, sobrou o simples, que é o que tinha que sobrar, né? Sobrou quem você é. E às vezes com cicatrizes e às vezes com dor, a decisão de seguir partindo do que restou é linda. Vai gerando mundos novos, vai gerando escolhas novas, posturas novas, realidades novas. E eu acho isso extremamente lindo. Eu considero que a tal da iluminação, que a gente tanto fala, não se vincula necessariamente àquilo que nós tanto almejamos, e a gente sempre está buscando, como a gente falava no começo do nosso papo, poder, de um jeito ou de outro a gente está buscando controle e poder, segurança, enfim. Iluminação não tem a ver com poder.
Não tem a ver com a capacidade de me projetar e ver atrás das montanhas. Não, tudo bem, isso, efeitos químicos e movimentos físicos, enfim, existem, mas eu considero iluminação a capacidade de me desenvolver como ser humano, de me vincular e olhar o próximo com importância, sabendo que todo mundo tem o seu papel e eu posso aprender com todo mundo, elegendo mestres, especialmente aqueles que não se intitulam como tal. Mestres são os mais simples, e aí eu incluo crianças, aí incluo gente humilde, incluo animais, incluo a natureza. É aprender com a vida, é ouvir os sons da vida, é ver que a vida fala, é entender os sinais do cotidiano, e então eu me desintoxico. E aí eu começo essa caminhada depois da Matrix, como você me perguntou, Celso. Flávio, você já assistiu ao filme Corrente do Bem? Já assisti. Eu consegui ver na sua fala muito desse filme. É verdade. Eu já assisti faz alguns anos, é do menininho que desenvolve um projeto na aula, acho que de história, de conexão entre as pessoas, não é isso? Isso, passar adiante uma coisa boa. Pois é, Celso, e o que é mais lindo do que isso, né? A gente gosta tanto de... E eu me incluo entre esses caras que gostam de filosofar, de ler, a gente alimenta a nossa intelectualidade, a gente acha que está evoluindo espiritualmente, porque eu conheço mais. Agora, tudo aquilo que eu posso mensurar como nível de conhecimento, na realidade, até pelo fato de eu poder mensurar, e dizer isso me coloca como alguém de conhecimento espiritual ou intelectual ou de sabedoria, se torna naturalmente pequeno, porque tudo aquilo que eu posso carregar cabe nas minhas mãos, portanto existem coisas muito maiores. Eu acho que a gente não mensura justamente essa habilidade de repassar como sabe, como dá, como consegue, o que tem de bom, o que é de bom. Isso é mais do que impactante, mais do que poderoso, e no entanto não nos dá esse reconhecimento, talvez, que um poder, né, seja poder de intelectualidade ou poder espiritual, mestre e tal, eventualmente pode trazer. E talvez por isso que as pessoas não valorizam tanto isso que você chamou, lembrando bem do filme, de corrente do bem, né? E que na realidade você sabe que eu moro num prédio e tem uma senhorinha aqui chamada Dona Araci. A Dona Araci, eu uso ela de exemplo às vezes, e coitada, ela não tem nem ideia que eu falo sobre ela. A Dona Araci é uma senhora que fica sentada no banquinho ali embaixo, na entrada do prédio, tem umas árvores, uns banquinhos de praça, assim, ela fica sentada ali o dia inteiro. E eu, às vezes, passo por ela, enfim, cumprimento, falo alguma coisinha ou outra, tal, e ela é uma senhorinha simpática, é uma senhorinha, eu não conheço a vida dela, mas ela, no bom dia e na disponibilidade dela de sorrir, eu já percebo coisas muito legais. Às vezes eu tô meio fechado nos meus pensamentos ou com alguma coisa me inquietando, e o bom dia da Dona Araci ou boa tarde da Dona Araci já me deixa mais feliz, o bom humor dela, e ela não sabe que o simples fato de estar sentada ali com o bom humor, com o sorriso, com a alegria dela, já repassou adiante algo bom que habita nela para mim, e eu consequentemente posso levar na rádio, posso levar nas coisas que eu faço, e a Dona Araci nem sabe que foi que influenciou nesse ponto. Então eu acho que essa corrente do bem se dá o tempo todo de uma maneira muito linda, muito sutil e muito poderosa também. Alô? Tá me ouvindo? Opa, sim, é que deu uma pausa aqui na comunicação, mas sim, é perfeito esse filme. Eu trabalho muitos anos com esse filme em palestras, em reuniões, em eventos, e é uma coisa simples, né? E o simples, como você comentou, é onde tem toda a sabedoria. Muito bom, né, Flávio? Eu acho que quando a gente aprende a identificar no simples a sabedoria, Celso, eu acho que você se livra de um processo que pode ser muito cruel e muito perigoso, que é uma dependência que nós inconscientemente muitas vezes alimentamos, como se fôssemos encontrar respostas na vida, né, naquilo que se apresenta como absoluto ou como definitivo. Ou seja, basta alguém aparecer dizendo eu tenho a resposta e eu sou o caminho, e que vai vir um monte de gente. E enquanto vão atrás desse que se coloca como caminho, como resposta, vão passar no caminho
por tantos sinais, por tantas sutilezas, por tantas coisinhas que estão ali no dia a dia e que são tão eloquentes e que a gente não vê, né? A gente se maravilha por discursos, por fórmulas, por construções, por religiões, por dogmas, por rituais, mas a gente não consegue se maravilhar no milagre, que é o maior de todos, na minha opinião, que é o milagre da vida. Quando você desenvolve a habilidade, isso para mim tem sido fascinante, de enxergar Deus te vendo no olho de um quero-quero, que é um pássaro que tem muito aqui no sul, ou de uma pessoa que te dá bom dia, Deus está vendo por eles, Deus está lá, né? Isso te dá uma dimensão, ao mesmo tempo, de simplicidade e de profundidade, que é maravilhoso, e isso aí começa a fazer parte do seu caminho. Então, atitudes de espiritualidade, movimentos de espiritualidade não necessariamente se conectam a um grupo, a um ritual. Não, o movimento de espiritualidade antes vai acontecer quando você está tomando água, vai acontecer quando você está caminhando, vai acontecer quando você está respirando, quando você está cantando uma música, quando você vê um pássaro que pousa na sua janela. Isso é fantástico. Se a gente consegue, de verdade, eu não estou usando isso porque eu não faço isso como retórica ou como discurso de autoajuda, né? Mas quando isso é compreendido como uma realidade mesmo, os maiores mistérios, os maiores sinais de sabedoria e de comunicação espiritual estão na simplicidade do caminho, você não só se maravilha, como você volta para aquele estágio, que é o estágio da criança, que se maravilha quando vai na praia e cata a conchinha, e cata o pedacinho de galho, e cata o pedacinho de flor, e se espanta com isso, e quando cresce vai se entupindo de desimportâncias e se esquece justamente daquele momento onde a vida toda era uma maravilha. Quando a gente chega a essa consciência, você entende que isso acontece justamente para que ninguém se sinta dono, né, de nenhum tipo de habilidade ou de articulação intelectual que lhe projete numa condição superior, espiritualmente falando, e a coisa se subverte, né? A coisa se inverte, os maiores passam a ser os menores. Isso te dá uma felicidade muito grande de viver, de existir, de compartilhar a sua vida. Maravilha, Flávio. Eu peço para que você coloque no nosso chat, ou não sei se você está com o chat aberto aí. Não posso abrir aqui. Chat da Rádio da Terra, se não você pode falar, eu digito. Seu contato, seu site, seu blog, a sua rádio, passa para a gente, passa para os ouvintes. Quem quiser te encontrar, quem quiser ter acesso ao seu livro, quem quiser saber mais sobre Flávio Siqueira, como que as pessoas podem encontrar você? Olha, se colocarem meu nome no Google, vão encontrar os vídeos, vão encontrar várias coisas. No meu blog talvez seja a maneira mais fácil de memorizar e lá eu centralizo boa parte do meu trabalho, como os vídeos e os textos, que é o flaviosiqueira.com. Ali toda vez que um vídeo vai para o canal do YouTube, se botar Flávio Siqueira no YouTube vai cair no canal também, mas vai para o blog também, flaviosiqueira.com. E a rádio é uma rádio 24 horas, chamada webradiovagalume.com. Eu estou ao vivo na rádio todas as manhãs, das 8 às 10 da manhã, no programa Mensagens que Chegam pela Manhã, que é o nome de um dos livros também. E esse programa é reprisado depois 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, e enquanto os programas não são reprisados, as músicas e mensagens também estão presentes na rádio. É webradiovagalume.com. Nós temos a presença também de alguns ouvintes que já conhecem o seu trabalho. Está aqui Alane Chaves, teve mais duas pessoas, Patrícia Nobre, Roberto Araújo, que já conhecem o seu trabalho e deixando uma mensagem para você aqui que estamos juntos, um anjo está falando na rádio e te amamos. Que legal. Eles pouco isso, né? Pouco e maravilhoso. São queridos que acompanham na rádio, que sempre escrevem. Isso é muito legal, né, Celso? Eu acho que a nossa maior remuneração é justamente esse vínculo que vai se formando com gente que chega, né? Às vezes essas pessoas, e acontece muito isso, assim, são pessoas que chegam
que se envolvem e depois vão embora e você lembra, e fulano, cadê? E está no seu caminho, e é isso, a vida é feita de encontros, essa arte de se encontrar, de se relacionar e depois cada um segue o seu caminho, e isso é muito lindo. Você falou da Alane, eu me lembrei que, falando rapidinho, eu sei que chegando no finzinho do programa, mas eu me lembro que ela escreveu essa semana na rádio, contou uma história muito legal. A gente estava falando sobre ver Deus nos olhos, né, do pássaro, das crianças, tal, e ela disse que uma vez ela estava no ponto de ônibus de manhãzinha e veio um bêbado. E ela se lembrou dessa história que eu costumo dizer, e ela disse, olha, se Deus está no olho da criança, vai estar no bêbado também. Então eu não vou enxergá-lo como um bêbado. Então ele veio e ela deu bom dia. E disse que o cara estranhou, mas é para mim esse bom dia? Ela falou, mas você vai me dar bom dia assim, eu bêbado? E sim, por que não? E disse que aquilo foi um diálogo curto, mas extremamente rico, e ele deixou muito claro que aquele bom dia, de alguma forma, lhe tocou. O que isso vai desencadear na cabeça desse homem? Bom, nenhum de nós tem ideia. Pode ter morrido ou não. Ou pode ter ficado num lugar escondido e ele não vai lembrar, mas vai tocar num outro ponto. Mas são sinais de encontros, né, que a vida nos proporciona e que a gente, no entanto, passa por eles tão distraidamente. E se, ao invés de distraídos, a gente prestasse atenção e valorizasse esses encontros, isso produziria na gente revoluções maravilhosas. Eu acho que todo processo de iluminação, de crescimento espiritual, passa por isso, não por nenhum tipo de habilidade retórica ou intelectual que eu possa desenvolver, mas na habilidade de me relacionar, de me abrir para a vida, para os encontros da vida, e eu fico feliz quando eu percebo que esses queridos vagalumes estão aqui ouvindo também e de alguma maneira reproduzindo isso, né? Com certeza, é maravilhoso o calor que as pessoas podem trazer mediante ao trabalho bem feito, né? E isso que é o mais importante, é o trabalho que é bem executado. Flávio, eu peço para que você deixe uma mensagem. Estamos chegando aqui no final do nosso programa, já praticamente 22 horas. Eu peço para que você deixe uma mensagem para todos os ouvintes essa noite. Olha, Celso, eu acho que nós já falamos sobre bastante assuntos, muitas coisas, e se eu pudesse resumir o que eu tenho falado, e eu uso muitas metáforas, eu uso muitas mídias, eu uso muitas linguagens, talvez, para dizer a mesma coisa, né? Que nós chegamos aqui no mundo sem saber porquê, a gente nasce quase como uma página em branco e vai aprendendo com a vida e vai se entupindo de cultura. A cultura não é boa nem má, animais, insetos têm cultura, humanos também, e isso faz parte, é importante, mas chega um momento que a gente quer se desvencilhar de tanta sobrecarga e quer entender, na realidade, quem somos nós. Eu acho que essa pergunta talvez norteia a maioria das nossas buscas. E eu acho que a gente chama as nossas buscas e dá nome a elas. Eu quero saber quem sou eu quero me encontrar espiritualmente, eu quero saber quem é Deus, ou se Deus existe, ou se Deus não existe, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas na realidade, apesar dos nomes que a gente dá e das causas que a gente objetiva a nossa busca, o que a gente está buscando, no fim das contas, somos nós mesmos. E as saudades que nos bate de vez em quando, e se projeta numa música, se projeta numa lembrança, se projeta num ambiente, num cheiro, às vezes, na realidade é saudade de ser quem éramos. Quando éramos simples, quando éramos abertos, quando éramos disponíveis e quando vivíamos cada dia como um milagre, disponíveis ao abraço de quem chegava perto, e a gente não queria saber qual era a religião, qual era a raça, qual era a orientação sexual, não, a gente simplesmente abraçava e estava disponível, e a gente se complexificou demais, e hoje acho que o que a gente ressente, e a gente vai tentando encontrar caminho, é voltar a ser o que éramos. Então a minha mensagem vai nesse sentido, para que a gente recupere essa criança que ainda vive dentro da gente e que se conecta com os movimentos mais simples da vida, como eu exemplifiquei alguns aqui, mas acho que todo mundo tem no dia a dia essa dimensão de simplicidade que vai sendo mascarada pela correria, pela depressão, pela necessidade de ganhar dinheiro, de trabalhar, de responder à vida adulta. Isso vai nos matando por dentro. Eu acho que as respostas que a gente está buscando não necessariamente estão num pergaminho antigo encontrado nas montanhas do povo tal.
Isso está no chão do dia a dia, isso está nas experiências de agora, do hoje, isso está num papo como esse que a gente está tendo, está no ato de tomar água, está no ato de caminhar, de respirar, de abraçar, de beijar, de viver. Então, se a gente começa a valorizar mesmo isso como dádiva e como espiritualidade, e por isso que eu vinculo espiritualidade com humanidade, eu acho que uma coisa não acontece sem outra, eu preciso ser humano para ser espiritual e não me tornar o Power Ranger espiritual. Eu sou humano, e se eu admito essa humanidade que inclui a minha ambivalência, que inclui as minhas contradições, que inclui os meus erros, consciente de que eu também não sei exatamente o que é bom e o que é mal, o que é perfeito, o que é imperfeito. Então vou vivendo como dá, como eu sei, em simplicidade. Eu acho que um portal se abre diante da gente e as respostas que a gente procura de maneira às vezes tão confusa, simplesmente aparecerão, né, quando a gente menos esperar. E então, finalmente, a gente entra nessa dimensão que é a dimensão da felicidade, a dimensão da paz, que no fim das contas é o objetivo do nosso caminho. Certamente, Flávio, e as pessoas estão agradecendo pela sua presença aqui no chat. Quero agradecer também ao Marcelo, mais uma vez, pela indicação. E quero deixar uma dica, uma porta aberta para você, Flávio. Sempre que você tiver algo para comentar, divulgar lançamentos, sei que você já tem toda a sua mídia, já tem todo o seu grupo, mas se precisar, Rádio da Terra também deixa a porta aberta para você, para o seu trabalho e para essa pessoa que é cativante pela voz e pela alma. Celso, muito obrigado, eu fiquei feliz em conhecer você, um abraço Marcelo, fiquei feliz em conhecer a Rádio da Terra, vou acompanhar aqui também, e o mesmo, tá? Você precisando de mim, estou à disposição, agora a gente está conectado aqui pelo Hangout também, a gente pode se falar, obrigado por apresentar o Hangout, que eu não conhecia, e estou à disposição, privilégio falar contigo, com esse povo todo que te ouve, que te acompanha, e um beijo especial aos meus queridos e queridas vagalumezinhos que se disponibilizaram a vir à noite aqui também para nos acompanhar. Que assim seja. Muito obrigado, Flávio, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, abração, fica bem. Abraço. Pois é, amigos, mais uma noite da Rádio da Terra, trazendo para você informação, e sempre as informações que nós trazemos são pertinentes à evolução humana. A Rádio da Terra é uma rádio totalmente descontraída, não é uma rádio formal no sentido de comercial, né? Nós trazemos aqui pessoas que se disponibilizam a falar algo de conteúdo para o ser humano. Claro que nem sempre isso a gente consegue realizar, né? De vez em quando acontecem uns imprevistos que a gente só fica sabendo na hora. Mas de uma maneira geral, é isso que a dedicação nossa com a Rádio da Terra, é trazer informação em todos os sentidos. Saúde, mas é uma saúde diferente da saúde tradicional, filosofia, metafísica, ciência, até de ufologia nós conversamos aqui nos horários de programa. Ainda temos poucos horários de programa, durante o dia ficam tocando músicas, né? As músicas são convertidas em 432 Hz para 432 Hz, né? Ou seja, uma música já focada aí numa frequência de cura, e à noite nós temos aí terça, quarta e quinta os programas ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês e até o próximo programa. Tá bom? Fique com Deus. Beijo.